muito bem-vindos aos presentes e aos de casa. É uma noite, essa a de hoje, extremamente feliz e gloriosa para casa, para os amigos da música e para uma profunda interpretação, não apenas do lugar do violão na cultura brasileira, bem como de uma reflexão profunda que mestre Turíbio Santos realiza em torno desse próprio violão, como nós sabemos. Passo para uma breve apresentação, que eu posso dizer uma apresentação também sentimental, para além de fria e necessária. O Turíbio é de São Luís do Maranhão, nasce em 43, pai, um seresteiro, uma pessoa profundamente ligada nas antenas da cultura popular, da cultura erudita ao mesmo tempo. Ele se muda para o Rio, o Turíbio, em 1946, com 3 anos, que é mais ou menos a época em que ele, Turíbio, tem o primeiro contato com o violão, que foi um contato positivamente destrutivo, porque foi o primeiro momento que Turíbio destruiu um violão, embora esse não fosse um gesto intelectual, artístico, mas era um gesto de uma paixão que até hoje não cessa de ter forças, né? Amador de óperas também, assim, era o caso do pai e de Turíbio, que é uma das características também da música brasileira, de uma forma mais difusa. Aos 12 anos, incentivado pela mãe, ele inicia com os estudos com Antônio Rebelo, mais tarde com Oscar Cáceres. Aos 15 anos assiste a uma conferência de ninguém menos do que Villa-Lobos, sobre a obra do compositor, que será uma das marcas cruciais de Turíbio para toda a vida, de que hoje é prova cabal essa noite dessa relação profunda. Aos 18 anos, ele é apresentado a Arminda Villa-Lobos, em 61, por seu grande amigo, querido parceiro em todos esses anos, que é Hermínio Belo de Carvalho. E ela o convida a integrar essa fantástica, capturável internet, essa fantástica reunião dos 12 estudos dele, Villa-Lobos, para o recém-fundado Museu Villa-Lobos, que ele foi diretor. A partir daí começa uma carreira internacional, que em 65 ele obtém o prêmio em Paris ORTF, e depois para Errato, que é, como sabemos todos, uma grande marca dos discos, das gravações da música clássica, não apenas da França, mas de toda a Europa e o mundo. Lá ele grava 18 discos em 18 anos, inclusive com muita renitência no início, porque queriam que ele fizesse os espanhóis, eu bem me lembro, mas você insistia, não, Villa-Lobos, era um rapaz de 23 anos, aproximadamente à época, e ele se dobra, a Errato se dobra e diz, tá bem, então Villa-Lobos. Aí foi a descoberta de um continente, o que nós sabíamos para a Europa, esse continente que ele, Turíbio, é um grande desbravador, continente que ainda não se esgota. Graças a Deus não se esgota. Bem, excelentes críticas ele recebe no New York Times, Le Figaro, revistas especializadas, e o Turíbio vive em 4 continentes. Tanto assim que o Turíbio, que é uma pessoa sempre bem-humorada, só tem um momento de mau humor, que é quando ele era obrigado a fazer turnês infinitas. E ele precisava sair do Rio de Janeiro, então isso era um grande impedimento. Apenas nesse momento havia um mau humor em Turíbio, que também é uma marca machadiana muito interessante. A geografia é um ponto absoluto e ultrapassar essa geografia é, de fato, uma contingência, mas não um destino, necessariamente, como entende Turíbio Santos. Ele dirigiu também o Museu Villa-Lobos durante 24 anos, a relação dele com a Sara Cecília Meirelles, então, nem se fala. É membro da Academia Brasileira de Música, de que já foi presidente, a Academia Maranhense de Letras. Enfim, agora vem a minha parte, que eu gostaria de dizer. O Turíbio tem uma importância fundamental, porque antes de ser o intérprete do violão, e o grande intérprete, não apenas, mas também de Villa-Lobos, o Turíbio nunca perdeu do horizonte uma perspectiva didática no sentido mais amplo da palavra, sobretudo restabelecendo o lugar do violão. Curiosamente, porque o Brasil é um dos países, e Villa-Lobos é uma demonstração cabal de uma relação profunda e intensa com o violão, mas a universidade custou a absorver o lugar do violão. E Turíbio não só, na Unirio, na FRJ, inaugurou a cátedra, trazendo grandes nomes, que até hoje aí estão vivos e intensos, mas o Turíbio também arregimentou uma relação distinta de escreverem para violão os compositores contemporâneos. Então, Takuchian, não é isso? Edino Krieger, que são os nossos amigos queridos mais próximos, e muitos outros autores. Mas ter aberto o violão com uma reflexão profunda na Unirio, na FRJ, e não apenas, isso foi extraordinário. De Turíbio, aqui já vou terminando, para não roubar
mais tempo. Alguns projetos que são belíssimos, como o próprio Bar visitando a Mata Atlântica, a relação do grande, intenso, extraordinário João Pernambuco e Vila Lobos, ambos mediados por Bar, e toda essa reflexão, de tal forma que hoje é impossível ouvir, por exemplo, o choro número 1 de Vila Lobos sem a inflexão de Turíbio Santos, sem a leitura de Turíbio Santos. É impossível. Hoje você lê esse choro e está ouvindo Turíbio. A suíte popular brasileira, que tantas vezes é repetida na Rádio MEC, que completa 80 anos, é Turíbio. Já não há mais possibilidade de compreender esse Vila Lobos sem Turíbio. Portanto, é para esse grande intérprete, para essa grande reflexão do violão, dessa poesia do violão, sem os excessos, mas sempre numa perspectiva, ao mesmo tempo, de grandes estudos técnicos, mas, sobretudo, lúdica, que essa é a grande defesa que Turíbio faz do violão e da relação da música no espaço da cultura. Ludismo, a música é jogo, a música é divertimento, e, a partir desse sentimento e ideia, Turíbio Santos nos lega, de fato, e continua a nos legar um impacto soberbo da sua obra, da sua personalidade e do seu trabalho, elencando grandes nomes da música brasileira, Íntimo, de Cartola, de Alaide Costa, e aqui seria imenso, porque o currículo dele não cabe nas palavras e nessa apresentação. Ele está aqui encarnado. Muito prazer, muito obrigado, Turíbio, a palavra é sua. Caramba, que apresentação, hein? Está contratado. A culpa é sua. Ad eternum, meu apresentador. Eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui, estou muito orgulhoso. Não é a primeira vez que eu venho a essa sala, já vim várias vezes como concertista e também conheço muitos dos acadêmicos. Parecia até que esse encontro ia acontecer e aconteceu. Existe um negócio que eu descobri na vida que é muito interessante e é um pouco disso que eu estou trazendo aqui hoje. Chama-se a encruzilhada na vida da gente. Na realidade, a nossa vida é um trajeto, uma trajetória onde tem encruzilhadas permanentemente. E com a música fica muito clara e muito definida cada encruzilhada, o que aconteceu naquela encruzilhada. E são inúmeras encruzilhadas. Felizmente, eu só usufruí as belas encruzilhadas, as boas, mesmo difíceis encruzilhadas, entende? São um patrimônio que você adquire durante a vida toda. E Vila Lobos faz parte de uma encruzilhada, na minha vida, sensacional. E daí vem o título, o violão como encruzilhada na obra de Vila Lobos. Por quê? Porque o Vila Lobos ele tinha um dom fantástico que o pai observou, descobriu e, digamos, patrocinou com uma educação severa musical em cima do Vila Lobos. Quando eu digo severa, era severa mesmo. Não era ao mesmo tempo que ele ensinava o garoto a tocar violoncelo usando uma viola no sentido vertical, ele obrigava o filho a reconhecer todas as notas. Se era um som de um badalo de igreja, se era uma freada de um bonde, o menininho era obrigado a dizer a nota imediatamente, e se não fizesse os deveres que o Vila Lobos passava, ele era capaz de amarrar o moleque no pé da mesa. Uma biografia maravilhosa do Vila Lobos, que é a minha preferida, quer dizer, para mim, não quero dizer que ela seja melhor, mas para mim, porque eu detectei nela, pela grande e longa convivência que eu tive com a Arminda Vila Lobos, que ela foi uma biografia soprada por Arminda e por Heitor para o Paulo Barros. E o Paulo Barros fez aquele livro realmente, aquele livro é como se Vila Lobos contasse a história dele. É um livro fantástico. E nesse livro tem alguns momentos e alguns depoimentos muito fortes que às vezes não aparecem em todos os lugares. Por exemplo, quando Vila Lobos disse que para o Paulo Barros que ele só tinha sorrido depois que o pai morreu. É muito forte isso. É impressionante
mas define a relação dos dois. Ao mesmo tempo que o pai era o homem que descobriu um talento extraordinário do lado, foi um disciplinador que errou um pouco a mão, errou a dose. E como coisas acontecem, ele, numa encruzilhada do Villa-Lobos aos 12 anos de idade, o pai morreu. O pai morreu e abriu-se o caminho da rua para o Villa-Lobos. Da rua, literalmente. Ele pulava o muro e deixava a dona Noêmia horrorizada com os amigos violonistas, boêmios, a turma da luta na rua, a turma da boemia, a turma dos chorões. E isso foi uma marca fundamental para a cultura brasileira. Por incrível que pareça, aquele garoto andando com os capoeiras, tudo isso, ele ia marcar isso como uma espécie de fotografia na obra dele. Mais tarde, o Brasil ia provocar uma grande curiosidade no Villa-Lobos, e o Villa-Lobos ia sair pelo Brasil afora e traria verdadeiras fortunas para o país, como, por exemplo, o Guia Prático, quando ele recolheu todo o folclore, uma parte enorme do folclore, seguramente a parte mais importante do folclore, para que as pessoas pudessem harmonizar livremente. Isso foi realmente uma descoberta sensacional que até hoje motiva inúmeros músicos a orquestrarem, a se dedicarem àquele patrimônio nosso brasileiro fabuloso, que é a nossa música popular, a música do folclore, a música das raízes e a música importada também de Portugal, da Península Ibérica. Tudo isso contou de uma maneira muito, muito forte na obra de Villa-Lobos. Agora, a encruzilhada, para mim, foi um momento muito interessante em 1958. Como eu nasci em 43, em 58 eu tinha 15 anos de idade, tocava violão, era aluno de Antônio Rebelo, meu professor português maravilhoso, que era também professor de dois outros artistas, Jodacil Damasceno, que era o violonista sênior entre os alunos do Villa-Lobos, e Hermínio Belo de Carvalho, que estudava violão clássico com Antônio Rebelo. É lógico que o Hermínio, produtor de música popular e sambista e tudo isso, fez uma cobertura que não deixou perceber mais o violonista clássico. Mas ele foi violonista clássico, chegou a participar de audições e tudo isso. E aí vem um ponto muito importante. O Hermínio me pediu para assistir o Villa-Lobos em 1958, porque ele veio fazer uma conferência no Rio de Janeiro, na Escola de Canto Orfeônico, na Avenida Pasteur. E tanto o Jodacil como o Hermínio não podiam ir. Eles tinham um programa na Rádio MEC chamado Violão de Ontem e de Hoje. E estavam desesperados, um teve hepatite, o outro teve não sei o quê, e me pediram para ir lá, e o Hermínio marcou bem isso. Ele disse, anota tudo o que ele disser, mesmo o que não pareça importante para você, um dia vai ser extremamente importante. Essa observação foi fundamental. Lá fui eu, de uniforme do Colégio Pedro II, direto, matei umas 2 aulas, porque era 3 horas da tarde, uma hora muito infeliz para fazer uma palestra, uma conferência. Então, tinham pouquíssimas pessoas na sala. Tinha a Ademar de Nóbrega, da Nóbrega, que veio a ser biógrafo do Villa-Lobos, eu e mais uma outra pessoa. Então, o Villa-Lobos sentou-se na mesa, ele estava com a Julieta, a irmã da Arminda Villa-Lobos, cada uma de um lado, e nos convidou para sentar com ele na mesa. Então, vocês podem imaginar que encruzilhada foi essa, espetacular. Durante quase 3 horas, eu fiquei sentado ouvindo o Villa-Lobos falar e anotando tudo, cada palavra. Isso daí não se perdeu, porque mais tarde eu fiz um livrinho para o Museu Villa-Lobos, chamado Villa-Lobos e o Violão, onde eu contei tudo o que aconteceu nessa longa entrevista. E alguém escreveu numa revista inglesa, disse, como é que o Turíbio pode ter tido a memória dessa entrevista? Por 2 motivos. Eu anotei tudo, quando escrevi, dei para uma revisora espetacular.
porque eu não tinha tempo nem de revisar, nem de fazer as cópias musicais. Então, a minha revisora foi a Arminda Villa-Lobos. Então, a memória estava totalmente salva e corrigida. E, nesse dia, vou dar um exemplo para vocês, uma das instruções do Villa-Lobos, duas, aliás, uma muito bonita que eu acabei de conversar com alguns acadêmicos ali, e já fui tomar o chá, viu? Sentei lá, o chá, ó, Tranchant, muito boa qualidade. E, conversando com eles, a gente falava sobre música, e eu me lembrei de uma frase do Villa-Lobos, que eu recolhi nessa situação, onde ele dizia: a música é feita um ser humano. A música tem cabeça, tronco e membros. A cabeça é a melodia, o tronco é a harmonia, e os membros representam o ritmo da música. E ele completava no final: se não tiver um desses elementos, é tudo menos música. E se vocês pensarem bem, a gente tem sido muito vítima de música desfalcada de pedaços. E, principalmente aqui na academia, eles imediatamente comentaram. E das letras, né? As letras, às vezes, são alucinantes. O Villa-Lobos fez outra referência, que essa interessou muito, e durante todos os anos, e eu acho que para sempre, os violonistas. Porque os 5 prelúdios que ele fez são um resumo da história violonística dele, e esse resumo ele dedicou a Arminda Villa-Lobos, uma dedicatória amorosa para Arminda Villa-Lobos, mas cada prelúdio daqueles representava uma homenagem. Então, o prelúdio número 1 era uma homenagem ao homem do campo brasileiro. O prelúdio número 2 era uma homenagem ao capadócio carioca. O prelúdio número 3, a música de Bach, no fundo uma baquiana para violão. O número 4 era uma homenagem ao índio brasileiro. O número 4, ele é misterioso, ele começa com um clima realmente, parece que está no meio da Amazônia, aquele silêncio, aquela coisa fantástica, uns harmônicos, parece gotas de água. E o número 5, ele usou uma palavra muito curiosa, ele disse o 5º prelúdio é uma homenagem à vida carioca. Aí as pessoas não entenderam bem, maestro, o que é isso, a vida carioca? Pois é, a vida musical carioca. Esses garotos fresquinhos que vão para o concerto, assistir às sinfonias, frequentam o Teatro Municipal. Aí todo mundo caiu na gargalhada quando ele disse fresquinhos, ele disse, não é o que vocês estão pensando. Eles vão de banho tomado, vão limpinhos, cheirosos, para o Teatro Municipal. E então eu gostaria, para não deixar vocês assim no espaço, eu não vou tocar os prelúdios completos, mas eu vou exemplificar, porque fica muito fácil, vocês vão ver imediatamente como a capacidade fantástica do Villa-Lobos de resumir o povo brasileiro. Esse é o prelúdio número 1, homenagem ao homem do campo brasileiro.
2. Não, eu vou pedir que vocês não aplaudirem, para não cortar a sequência, tá ok? Agradeço, no final vocês aplaudem. O número 2 é o Capadócio Carioca, quer dizer, ele tem todos os elementos do choro aqui, os breques do choro e a malícia do choro. Esse foi o Baquiano, a Baquiana para o violão, e agora vem o Índio.
e, finalmente, a vida social carioca. Evidentemente, não estou tocando as versões integrais, porque aqui nós estamos fazendo uma palestra sobre Vila Lobos. Não é um concerto de Vila Lobos, mas é uma palestra sobre o Vila Lobos. Eu acho que se eu não fizer assim, não vai dar tempo de eu mostrar todas as facetas fantásticas que o Vila Lobos desempenhou e construiu no violão, e também recebeu muitas influências. Ele, na realidade, Vila Lobos não gostava de ser influenciado por ninguém. Ele dizia, toda vez que eu sinto uma influência em mim, eu me sacudo todo e ela passa. Figura, né? E ele levava isso a sério. Mas a música dele, de qualquer maneira, se enriquecia daquelas influências. É o caso de Bach, por exemplo, a música de Bach no Vila Lobos, que logo mais eu vou mostrar um pouquinho com o choro número 1 dele, que é uma homenagem a Ernesto Nazaré. Ele junta Ernesto Nazaré com Bach. E ele alerta para três grandes valores da música brasileira com a própria carreira dele, com a própria história dele. Um valor é, sem dúvida, o choro. Em 1920, ele faz o choro número 1, que é o primeiro choro, realmente, com a palavra choro escrita direitinho, que antes tinha o machixe, o dobrado, tinham palavras que correspondiam ao choro, mas não tinha a palavra definida, choro. E ele definiu a palavra choro. E não só definiu a palavra choro, como fez uma série de choros, fez a série dele monumental de choros, chega ao 13º, 14º, aí são orquestras sinfônicas com corais, são choros monumentais e choros históricos, e escapam totalmente do modelo com o qual ele homenageou o violão, que foi o modelo dos choros número 1. E no choros número 1, ele faz duas homenagens. Ele faz ao choro, 3 homenagens. A Ernesto Nazaré, porque é dedicada a Ernesto Nazaré, e a Bach. Ele faz uma primeira homenagem a Bach. Ele que logo depois vai fazer a série das Bachianas, 10 anos mais tarde. Vai fazer a série das Bachianas, porque ele percebeu que é impressionante como a música brasileira absorveu uma linguagem bachiana, e a única porta de entrada que eu vejo para isso, dessa maneira monumental, porque Pixinguinha também recebeu influência de Bach, todos os grandes chorões receberam influência de Bach. Como é que pode isso? Mas tem uma pista para isso. Eu não sou musicólogo, mas sou, como o Vila Lobos também dizia, ele era fuçador, eu também sou fuçador. Nas missas, na missa das 6 horas, no Brasil inteiro, ouvia pelas rádios, desde 1920, o prelúdio em dó maior do cravo bem temperado, na versão com a segunda voz de Gounod. Todo mundo tem, o pessoal mais idoso sabe disso, porque ficou no espírito, e a construção daquela obra, onde uma melodia decorre de uma harmonia que é típica de Bach. Você faz a harmonia e ela está construindo uma melodia. Aquela melodia vai ser a melodia dos choros número 1. Vocês vão ver quando eu tocar um pedaço do choro número 1 aqui, que ele é todo em torno da harmonia. E ele fez um dos choros mais bonitos da música brasileira.
Esse é o selo da amizade entre Segovia e Villa-Lobos. Os dois se encontraram numa festa em Paris em 1923 e Segovia estava tocando para um grupo de pessoas quando Tomás Terán, um pianista espanhol, trouxe Villa-Lobos pelo braço para apresentar a Segovia e perguntou, deixou Villa-Lobos atrás de Segovia. Você conhece um compositor brasileiro que tem feito muita música para violão? Segovia disse, conheço. Miguel Llobet, um outro violonista espanhol, me mostrou as músicas dele, mas eu acho que ele não escreve bem para violão, porque ele usa o polegar na mão esquerda para fazer uma grande abertura, em vez do indicador, e usa o mínimo da mão direita para fazer acordes de 5 notas compactos, de uma vez só. Aí o Villa-Lobos ouviu aquilo, ficou irritado, disse, me dá teu violão aí. Tum. Pegou o violão, começou a tocar para o Segovia. E o Segovia ficou impressionadíssimo com essas harmonias, essas coisas, por isso que eu mostrei esse pedaço. Essa é a entrada do concerto para violão, onde a Villa-Lobos explora o violão daqui até aqui. Se tivesse mais 3 metros de braço, ele explorava. Entendeu? O violinista que se vire. E eu fui de uma audácia danada de fazer isso de mão gelada de ar-condicionado aqui. Então, sejam gratos. Obrigado. Vocês têm sido muito gratos comigo, de qualquer maneira. E o que aconteceu? Eu tive a chance de ouvir essa história no famoso encontro com o Villa-Lobos, com 15 anos de idade, com o uniforme do Pedro II. A Armida reconfirmou todo aquele encontro, todos os detalhes. Mas depois, em 1965, eu ganhei um prêmio internacional na França, na ORTF, na Rádio Francesa, e nesse prêmio estava incluído um curso com Segovia de 15 dias em Santiago de Compostela, na Espanha. E eu fui para o curso, fui muito feliz lá para o curso, e tinha uma garotada que vinha do mundo inteiro que estava lá assistindo o curso. Muita emoção, né? A gente vê aquele monstro sagrado lá dando aula, mostrando coisas, etc. e tal. Mas tinha uma areia na comunicação meio braba. O curso era filmado pela televisão americana. E eu comecei a observar que o Segovia não deixava ninguém tocar direito. O cara começava, ele disse, oiga, senhora, oiga, senhora, e interrompia. Um moleque de 20, 22, 25 anos no máximo, já estava trêmulo, virava um pudim. Aí aquilo me deixou meio irritado, disse, não vai fazer isso comigo, não. Aí ele me chamou, senhor Santos, fui eu, e perguntou o que eu ia tocar, eu disse, eu vou tocar o Fandanguilho, de Joaquim Turina, um grande compositor espanhol. O Fandanguilho é uma música maravilhosa, que começa com um efeito percursivo chamado tambora. Você bate aqui no mi do violão e soa feito um tambor. Senhor Santos.
Santos. Aí ele ficou quietinho. E ficou quieto até o fim do fandanguilho. Quando o fandanguilho terminou, a garotada levantou e me aplaudiu, vibrando. Não pelo que eu tinha tocado, mas pelo apita. Alguém aí peitou o Segovia. E eu pensei, esse velho vai me destruir, caramba. Onde é que eu fui me meter? Não, ao contrário. Da mesma maneira que ele foi... digamos que como ele recebeu a espontaneidade e a entrada do Villa-Lobos, ele tomou a minha Aparecido. Aí me convidou no dia seguinte para tomar chá com ele no Hospital de los Reyes Católicos. E eu levei meu disco dos 12 estudos que eu tinha feito para o Museu Villa-Lobos em 1962 de presente para ele. E depois nos encontramos várias vezes. Uma dessas vezes, tem uma testemunha aqui na sala, foi depois de um concurso em Paris, onde eu toquei algumas peças do concurso de composição. E Segovia estava na sala. Saímos todos para um restaurante, onde estava cheio de japoneses e estavam em cima de Segovia como se fossem formigas. É isso aí. Calma. Vai estragar minha história. Eu ia chamar você para testemunhar no final. E a minha esposa, na época, era a Sandra. Entende? Aí eu disse, ô Sandra, vamos sentar ali na mesa logo, porque esse negócio aí não vai acabar com os japoneses. Aí quando eu vejo, vem Segovia sentado na nossa frente e me pergunta, Toribio, eu não me vai apresentar, estou guapa senhora e não sei o quê. Aí eu apresentei. E ela disse que era de Pernambuco. E ele disse, eu tenho uma memória muito interessante de Pernambuco. Eu fui tocar no Teatro Santa Isabel e um bonde passou, fez um barulho fabuloso. E eu saí horrorizado lá, estava passando o som, e decidi que não ia tocar. Cheguei no camarim, o diretor veio perguntar o que eu tinha achado da sala. Eu disse, a sala é horrível. O bonde passa, você não ouve o violão. Eu não vou tocar aqui hoje. O diretor deu um largo sorriso para mim e disse, muito bem, maestro. Aí foi embora. Aí eu fiquei, ele contando isso, eu fiquei matutando, diretor estranho esse cara. Veio a segunda vez, já faltando 5 minutos para entrar. Maestro, o teatro está lotado, daqui a 5 minutos entramos. Mas eu já lhe disse que eu não vou tocar. Lógico, maestro. Voltou e foi embora. E o Segovia se sentiu diminuído, ele me sentiu como um garoto pequeno. Aí, finalmente, o diretor veio, pegou ele pelo braço e levou, ele tocou. Deviam ter suspendido o trânsito dos bondes, porque não houve nenhuma interferência. Ele disse que o som era maravilhoso, o teatro tinha uma acústica belíssima, o concerto foi um sucesso. E, quando eu saí, duas senhoras me perguntaram, o senhor já encontrou o nosso diretor? Eu disse, já. É uma dificuldade de comunicação com ele muito grande. Não admira, maestro, ele é completamente surdo. Aí eu voltei, alguns anos depois, bastante anos depois, para tocar na semana que inaugurava um teatro jovem, ou teatro novo, um teatro lá em Recife. Aí, quando eu vejo, a Sandra está contando essa história, uma série de pessoas. E à medida que eu fui me aproximando daquela roda, eu olhei que um deles tinha aparelho de escuta auditivo. Eu disse, é o Valdemar de Oliveira. Quando ela contou a história, aí ele disse, o diretor é surdo. Quá, todo mundo riu. E ele também riu, e achou uma graça danada. E ele estava ali, já bem mais velho, e era o diretor daquela nova sala. Então, vocês veem que as encruzilhadas, não é à toa, que as encruzilhadas são muito marcantes, e eu bem estava dizendo que hoje era um dia de encruzilhada, e está havendo uma encruzilhada aqui danado. Eu estou com o meu amigo Ferreira Goulart aqui, eu estou com a Daíde lá atrás. Com a Daíde eu fui tocar no Teatro Colón, em Buenos Aires, aí teve um alarme de bomba, caramba. Aí entrou o exército, né, vasculhar o teatro.
e, graças a Deus, não tinha bomba nenhuma, porque eu usufruí daquela acústica com a melhor acústica que eu já toquei na vida. Não tem nada nem parecido. Foi ou não foi? Olha ele lá. Bom, então eu vou encerrar. Vou encerrar agora. Eu ainda estaria mais 3 horas de história para contar para vocês. Mas eu vou encerrar até por 2 motivos comerciais. O primeiro aqui que tem horário, tem uns funcionários que vão voltar para suas casas, etc. e tal, e não dá para extrapolar prolongando o espetáculo. O segundo é que eu trouxe livros, e esse livro que eu fiz, que é uma autobiografia, que tem um DVD dentro, que chama-se Trajetórias, Encruzilhadas e Mistérios. E os mistérios são esses, que uma parte deles eu falei, essas coincidências. E trouxe discos também, a obra completa de Villa-Lobos, a última gravação que eu fiz, eu acho que é a melhor de todas, porque é a mais caprichada. E eu já tinha aprendido pelo menos 60 anos tocando aquelas peças. E também discos de gente que influenciou Villa-Lobos. Agostinho Barrios, que era um fabuloso violonista paraguaio, que tocava em todas as grandes salas de concerto do Brasil, e, no dia seguinte, se vestia de índio e ia tocar a música Tupi-Guarani nas feiras. Uma figura totalmente fabulosa que o violão teve. Ele praticamente competia com o Segovia nos primórdios do violão. E o outro resume um táxi que me levou para o Museu Villa-Lobos. E o chofer perguntou, o senhor vai para onde? Ah, Museu Villa-Lobos, é ali em Botafogo. Ele sabia onde era o museu e tudo. Chegamos. Aí chegou no museu, se virou para mim e disse, olha, sou fã do Villa-Lobos. Tam, pam, pa, pa, pam, pam, pa. Eu disse, é isso mesmo. Agora você volta aqui para você conhecer o resto da obra, né? Muito obrigado e até logo. Naturalmente, depois de uma belíssima apresentação, e combinei com o presidente que nenhuma outra palavra seria dada depois da presença desnecessária dele, com a sua grande obra, a sua grande reflexão. Mas não posso não dizer, enfim, Turíbio, da sua presença aqui na casa, que tem sido constante, intensa, e a gente vai, sobretudo, chamar você para trabalhar na nossa música quando nós fazemos um debate que antecipa as palestras. Acho que foi, de fato, um momento de grande altitude aqui na casa, seus amigos estão todos aqui presentes, e é talvez um dos grandes sinais esse da cultura brasileira, porque enquanto eu via você tocar, eu fazia essa sobreposição, que, aliás, você fez tantas vezes, como o Bach tocaria Villa-Lobos, como ele seria revisto pela música brasileira, e, sobretudo, eu imaginava você fazendo aqui, não as descidas, mas as famosas baixarias que você aprendeu, de outro sentido, né? Nas periferias e na forma muito profunda de apresentar. Agradecendo imensamente a presença de Turíbio e a todos os presentes, eu anuncio que o nosso próximo encontro, no dia 19 de julho, será com o Zé Miguel Wisnik, Música e Corpo, Trilhas para a Dança, que é o trabalho dele de Wisnik sobre o balé e sobre suas últimas produções. Muitíssimo obrigado. Eu quero dar um abraço no Joaquim Falcão, que está ali, que acabei de ver. Eu também. E no João Pedro Viviane Borges, que está ao lado da Sandra. Grande amigão meu do Maranhão e de sempre. Muito obrigado. Vamos se cumprimentar aqui.